agora é a hora da palavra do Senhor. Deus é contigo, amém? E assim, celebremos ao Senhor e recebendo com amor e carinho o pastor Luiz Quinto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor. A você que está em casa, a você que não apenas assiste, não apenas acompanha este culto, mas você que está cultuando a Deus junto conosco. É um momento maravilhoso, é muito especial, é uma oportunidade, um privilégio poder estar aqui. Obrigado desde já, pastor Elissandro. É uma honra poder estar aqui na Catedral OBPC, aleluia, onde é a sede estadual de nossa igreja, e também transmito meu abraço à nossa igreja, à minha esposa, né? Meu filho está aqui, como já foi mencionado, meu filho Guilherme Quinto, mas transmito assim o meu abraço à minha esposa, aos irmãos de nossa igreja que estão nos acompanhando também, e a toda a regional, né? Aqueles que não estão ainda cultuando ao Senhor juntamente com a sua igreja, estão também nesse momento cultuando a Deus conosco. Que Deus abençoe grandemente, né? Em especial aí, falamos de Itaboraí, em especial a minha região lá, que é o terceiro distrito, né? Itambi, onde resido, onde pastoreio ali. Que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, pedia ao Senhor o que nós iríamos estar compartilhando nessa noite. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Um texto muito conhecido, onde diz assim: carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, admiro riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, o que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará, e você se cobrirá a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Respondo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido Deus, oro a Ti nesse momento, Senhor, clamando a Ti para que o Senhor venha sobre as nossas vidas falar de uma maneira uniforme, de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Querido Deus, esteja, Pai amado, transmitindo um recado do Teu coração aos nossos corações, esteja abençoando, Senhor, a nossa nação, esteja abençoando, Senhor, Pai amado, cada uma vida. E o Senhor derrame sobre nós Tua presença, assim como nós temos sentido, que seja esse momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aqui diante de uma
palavra de um texto bíblico, a qual o Senhor, Ele tocou ao coração para que nós compartilhássemos aqui nessa noite. E algo que me fazia pensar bastante sobre esse texto, vivendo em um momento em que nós estamos vivendo, em que não apenas o Brasil, mas o mundo tem vivido, nós nos levamos a pensar a respeito de tantas situações, tantas circunstâncias a qual nós temos vivido. E no início desse momento que nós estamos vivendo, no início dessa pandemia em que começou as notícias a chegarem aos nossos ouvidos, nós ouvimos tantas pessoas com interrogações, com questionamentos a respeito de ser isso um agir maligno, ser isso um agir de Deus. Não vamos entrar nesse mérito, né? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que vontade de Deus que se define em vontade permissiva e também vontade que seria o prazer de Deus. Nós sabemos que tem essa diferença, né? Nem tudo é a vontade de que Ele quer que isso aconteça, mas às vezes a vontade porque é permissão dEle que isso aconteça. Mas, para não entrarmos nesse mérito, o Senhor me fazia pensar um pouco sobre as cartas das igrejas da Ásia. E ao refletir sobre isso, eu estava fazendo uma leitura, observando um pouco sobre quantas palavras o Senhor direcionou a essas igrejas. E verdadeiramente sabemos que a que teve a pior repreensão, a pior exortação, foi a igreja. Nós podemos aqui observar, se nós retrocedermos a leitura um pouco, nós vamos encontrar a igreja de Éfeso, a qual o Senhor disse a ela: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, nós observamos que tinha algo de fruto, algo de elogio para a igreja de Éfeso. Também nós podemos observar que na igreja de Esmirna, ele vai dizer assim: conheço as suas obras, aflições e a sua pobreza, mas você é rica. E aí vem Pérgamo, que ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Ele então menciona com isso que a situação e aonde eles estavam, a situação que eles se encontravam, o ambiente que eles estavam, era um ambiente complicado, um ambiente pesado. Mas ele diz assim: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Aí vem a Tiatira: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei onde você está fazendo mais agora do que no princípio. Então a igreja de Tiatira recebe o elogio do Senhor, a qual não é muito comum, não é muito normal, mas ele menciona que eles agora fazem mais do que no começo, sinal que houve um progresso. Aí vem Sardes: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morta. Porém, ele diz também que, embora a maioria está dessa maneira, nessa condição, mas ele faz questão de mencionar
que tinha uma minoria, que tinha uma parte dessas pessoas, uma parte desses irmãos, que ainda aguardavam a sua fé. Filadélfia, sei que tens pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluias. Queridos, de todas as cartas à igreja da Ásia, essa igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio. Ela não recebe nenhum elogio entre as 7 igrejas. A única coisa que Laodiceia tinha de bom era a sua própria opinião, era a opinião sobre si mesma. Porque Laodiceia fazia parte, estava dentro de uma cidade, era uma cidade, né? A igreja de Laodiceia estava dentro de uma cidade que era muito rica, muito próspera. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha um orgulho muito grande pela sua cidade, pelo que a cidade era, pelo que ela representava ali naquela localidade. Mas Deus está falando a eles, falando a essa igreja, que Ele não estava preocupado com o que a cidade era, com a riqueza e a prosperidade da cidade. Mas o Senhor estava procurando entre aquelas pessoas, aquela cidade, um povo que verdadeiramente o temesse e o servisse, um povo que verdadeiramente agradasse. Ao invés de a cidade ela ser convertida, ela passar a ter a cara da igreja de Laodiceia, era a igreja de Laodiceia que estava tendo a cara da igreja. Então, amados, não é fácil, mas constantemente nós estamos vivendo esse assunto no dia a dia da nossa vida. Constantemente nós estamos nos deparando com a necessidade de nós vivermos desse mundo, como disse Paulo, mas não sermos desse mundo. Constantemente nós estamos lidando, estamos vivendo com esse assunto de verdadeiramente ter que estar nesse mundo, mas ainda guardar a fé no Senhor. E a cidade que foi fundada em 250 a.C., e que era muito importante, e que a sua localização, né, tinha, inclusive, como vizinha, uma cidade chamada Colosso, uma outra cidade chamada Hierápolis, a qual eles tinham fontes de águas térmicas, onde de Colosso havia uma fonte de água fria, onde de Hierápolis saía uma fonte de água quente. E ao curso dessas águas, acabava se juntando e a água se tornava morna quando passava por Laodiceia. Então, aquela cidade que estava num local privilegiado, numa localização privilegiada, a cidade de Laodiceia, que estava numa localização muito privilegiada, porque eram rotas comerciais, eles tinham tudo. Então a
a sua vida, a sua economia era muito alta. Além das rotas comerciais, eles também tinham muitos bancos. Além dos bancos, eles também tinham ali uma grande escola, uma grande faculdade de medicina. E ali foi criado o melhor colírio, a qual servia a quase todo mundo. Muitas coisas boas, muitas qualidades saíam de Laodiceia. Mas o Senhor, mesmo entendendo, mesmo conhecendo essas qualidades da cidade de Laodiceia, o Senhor estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia para que eles parassem e olhassem para o Senhor, para que eles compreendessem o que ele estava precisando dela. Então, muitas das vezes, amados irmãos, nós vamos encontrar, independente de como é a nossa cidade, de como é o lugar a qual vivemos, ou o lugar onde é instalada a igreja de Cristo, aleluias, o Senhor, Ele tem feito dessa igreja uma bênção, dessa igreja um canal de bênção, dessa igreja uma porta de milagre, a qual tem abençoado muitas vidas. Nós vamos encontrar ao mesmo tempo lugares tão especiais, lugares tão, vamos dizer assim, bons, financeiramente falando, lugares tão ricos. E nós vamos muitas das vezes encontrar igrejas pobres. Ao mesmo tempo nós vamos encontrar lugares que não são tantos, mas nós vamos encontrar igrejas abençoadas, igrejas ricas, igrejas a qual tem transformado vidas, e a qual tem abençoado famílias, igrejas a qual verdadeiramente o Senhor tem agido na vida, através dela, na vida de tantas pessoas. É a igreja que verdadeiramente tem sido um hospital celestial na sua vida, como é essa igreja, como é tantas e tantas igrejas a qual muitas vezes você faz parte, você pertence. Quando o Senhor chamou essa igreja a atenção, tem uma parte que está lá no versículo 18 que eu posso considerar como a parte chave desse texto, a qual o Senhor chamou a atenção dessa igreja e disse o seguinte, em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: vocês estão tão orgulhosos do que a cidade é, vocês estão tão orgulhosos do que Laodiceia é, mas eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a você a pensar sobre o seguinte. Uma outra coisa também importante que tinha lá em Laodiceia era a indústria têxtil, né? Fabricação de tecido, a qual também fornecia para muitas e muitas cidades. Mas é quando o Senhor chama a atenção dessa igreja e diz para ela: vocês têm a fabricação têxtil, né? Vocês têm a fábrica de tecido, mas estão nus. Vocês têm o melhor colírio, mas estão cegos. O Senhor começou a chamar a atenção
para o que eles achavam que tinham tanto, que estavam tão bem, mas eles precisavam, era verdadeiramente buscar em Deus, o revestimento de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus, para que eles verdadeiramente fossem cheios da presença de Deus, para que eles não pensassem que aquilo que o mundo tinha, aquilo que a cidade tinha, era o suficiente para eles, mas que era para eles buscarem em Deus aquilo que eles precisavam. Que a poderosa mão de Deus, que através desse texto que nos ensina muito a respeito daquilo que o Senhor Ele anda buscando e Ele anda procurando em nós, que possa nos fazer verdadeiramente enxergar e notar aquilo que Ele está esperando de mim e de você. O Senhor, aleluias, Ele está cuidando de nós. Quem sabe se circunstâncias como essa que o mundo está vivendo, não seja para verdadeiramente nós voltarmos para Ele e verdadeiramente entendermos que o que nós precisamos é nos vestirmos, é enxergarmos com os olhos espirituais. Quem sabe o que o Senhor está querendo é chamar a nossa atenção para que nós voltemos para Ele, para que nós nos aproximemos dEle e verdadeiramente possamos ser um canal de bênção, possamos ser homens e mulheres a qual verdadeiramente o Senhor vai usar para sarar essa nação. Que Deus assim Ele venha nos preparar, que Ele venha nos abençoar de uma maneira especial, que o Senhor venha abençoar a você, meu irmão, a você, minha irmã, e o Senhor possa estar te usando, aleluia, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, para que verdadeiramente nós possamos nos desenvolvermos espiritualmente, possamos crescermos espiritualmente, e não possamos nos esquivarmos, mas que possamos exercer o dom que o Senhor nos deu, o dom a qual o Senhor nos levantou para fazermos, a missão a qual Ele confiou a mim, a você, a missão a qual Ele confiou a cada um de nós, para que possamos estar ajudando, fazendo a obra do Senhor. Aleluias. Queridos, a igreja de Laodiceia é a igreja popular, é a igreja satisfeita com o mundo, é a igreja orgulhosa daquilo que a cidade tem. Mas o Senhor, Ele está esperando muito mais do que isso. O Senhor está esperando, o Senhor está contando com uma igreja, aleluias, que não se conforma com o mundo, mas que transforma pelo poder da renovação, como disse Romanos capítulo 12. O Senhor, Ele está esperando, está preocupado com uma igreja que clama pelas autoridades, que não aceita aquilo que verdadeiramente não agrada a Deus. O Senhor está à procura de um povo, de uma igreja, que verdadeiramente está pronta a enfrentar, a entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o maligno, contra o nosso adversário, a qual ele tem tentado de todas as maneiras, de diversas maneiras, a qual a gente menos espera, menos acredita. Ele está
se infiltrando para poder paralisar, para poder destruir, para poder vencer. Mas o Senhor, Ele conta comigo, o Senhor, Ele conta com você, o Senhor, Ele conta com homens e mulheres que estão dispostos a abrir seus corações, enxergar com os olhos espirituais, aleluias, se vestir, como o Senhor menciona, que a igreja de Laodiceia, ela, embora tinha a produção do tecido, mas ela estava nu. Embora tivesse criado o melhor colírio, mas ela não enxergava. Embora ela tivesse muita riqueza, mas ela estava pobre espiritualmente. Aleluias, que nós possamos abraçar essa ideia, essa palavra, e que possamos pôr em prática, porque o Senhor, Ele continua levantando homens e mulheres, Ele continua contando com uma igreja que quer ouvir a sua palavra, uma igreja que quer exercer a sua palavra, uma igreja que verdadeiramente, aleluias, está disposto a ser representante do Senhor aqui nessa terra. Que Deus assim possa estar abençoando as nossas vidas, que o Senhor possa estar assim convertendo mais e mais, tratando mais e mais dos nossos corações, que sejamos alcançados e que alcancemos vidas, porque o Senhor, Ele continua contando conosco, o Senhor, Ele continua contando comigo e contando com você, para que verdadeiramente o nome dEle seja glorificado, o nome dEle seja exaltado, o nome dEle seja engrandecido. Amém? Que Deus assim venha abençoar a sua vida, que Deus assim venha tratar conosco, que Deus assim venha tocar os corações de uma maneira muito especial. Amém? Aleluias. Que tenhamos um coração ardente, que tenhamos um coração ardente. Certo escritor definiu que é melhor vamos dizer assim, um crente, ou seja, melhor um ímpio frio, né? Melhor um ímpio, melhor dizendo de uma maneira geral, do que um crente frio. Quando o Senhor menciona, usando a respeito das fontes, né? A qual de Colosso jorrava água fria, né? Descia água fria, tinha uma fonte de água fria. De Hierápolis, de água quente. O Senhor chega a dizer algo, né, que é estranho, né? Quando Ele fala que melhor se fosse frio ou se fosse quente, já que é morno, eu vomitarei da minha boca. Ele está bem falando isso. Ele espera que nós sejamos fervorosos, crentes com comunhão com o Senhor, crentes que verdadeiramente têm comunhão com Ele. Aleluias. E assim era Laodiceia. Ela não tinha a água fria, ela não tinha a água quente. Tanto a água quente quanto a água fria tinha também um valor, uma qualidade para a saúde. Mas a morna, o Senhor mencionou que não tinha validade, não tinha valor. Então que nós possamos verdadeiramente nos preocupar com essa intimidade com o Senhor, com essa comunhão com o Senhor, com a nossa vida com Deus. Deus venha abençoar, Deus venha tratar conosco, Deus venha fazer maravilhas através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.